Deixa eu pôr esse reloginho aqui para vocês me ajudarem vigiando ele. Ele é uma benção. Amém? A paz do Senhor. Falta aqui eu colocar a câmera. Eu não regulei a câmera. Câmera. Aleluia. Muito bem. Estamos aqui dia 31 de maio. Daqui a pouco o ano já virou a metade, né? E o nosso material é esse aqui, a prática do evangelismo pessoal, né? A maravilhosa tarefa de ser pescador de homens. É do pastor Antônio Gilberto. Eu faço questão de mostrar aqui. E ele liberou esse livro. Eu não estou... Tem uns que não podem, né? Tem escrito não pode, esse que pode. Fizemos as apostilas, distribuímos. O que eu não posso fazer é vender as apostilas, mas está aí, né? Muito bem. Então, nós estamos aqui na primeira parte. Acho que posso crescer um pouquinho, né? Nós estamos na introdução. E estamos nesse ponto aqui, o manual do obreiro. E como devemos estudar esse manual, né? Já vimos aqui, ó, introdução, né? A importância do evangelismo. O alvo do evangelismo é salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Eu não concordo muito que edificar crente fraco é evangelismo, mas é aconselhamento e ele também vai dar algumas orientações sobre isso, né? Muito bem. Vimos aqui as vantagens, né? Que qualquer tipo de pessoa que você encontrar pela frente, ou crente, ou descrente, ou desviado, etc., você pode falar de Jesus, né? Promove o crescimento da igreja. Irmãos, esse negócio de promover o crescimento da igreja não é o alvo principal, não. A gente quer ganhar alma. Se essa alma vier para essa igreja, glória a Deus. Mas se você ganhar a alma e ela for para outra igreja verdadeira, glória a Deus do mesmo jeito, né? Nós estamos trabalhando primeiro para o reino de Deus. E depois para a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus não é o nosso alvo principal. Não entende a diferença, né? A gente quer ganhar alma. E se além de ganhar alma, a gente ganhar para a igreja, nossa, ainda é maravilhoso, né? Vence os preconceitos, né? Vem aqui. Vimos aqui na semana passada, irmão, o manual do obreiro. A gente foi parar esse versículo aqui, né? Mas oramos primeiro? Primeiro oramos. Aleluia. Oramos de pé. Vontade dos irmãos orar de pé, nós vamos orar de pé. Aqui eu estou escondendo o Roberto. Vou botar esse reloginho aqui. Bendito Deus, Santo Pai. Aleluia, Senhor, no nome de Jesus. Aqui estamos nesta manhã, o último domingo do mês de maio. Continuamos, Senhor, interessados em sermos pescadores de almas, ganhadores de vidas para o Teu reino. E por isso, ó Deus, estamos passando meses, vamos passar nos domingos, vendo exatamente, Senhor, as orientações da Tua palavra, a maneira como podemos ser hábeis, experientes, tarimbados, ganhadores de almas para o Teu reino. Nos dê a Tua bênção, a Tua presença, o Teu Espírito que está sobre todos nós, não só sobre eu como professor, mas cada um dos irmãos. Irmãs, e que o Senhor use aquele e aquela que for do Teu agrado. Nesta manhã, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, então nós estamos aqui no seguinte, ó. Já vimos aqui o manual do obreiro.
Hoje nós temos que ver assim, ó. Como devemos estudar a Bíblia, que é o manual. A gente sempre gosta de repetir. Falava, né, os americanos mudaram, que brasileiro queima coisa na tomada porque não sabe ler manual. E a verdade é que tudo tem um manual. Eu já queimei coisa também por não saber. Então, irmãos, a arte, evangelismo é uma ciência e é uma arte. Ciência fala o que é uma ciência, irmão? Quando a gente diz que é ciência, quer dizer que é uma coisa que, se você seguir 2, 3, 4, os passos certinhos, sempre vai dar o mesmo resultado. É como receita de bolo. Se você puser isso, vai dar certinho, né? Então, existe uma ciência. Se você fizer desse jeito, você vai ganhar essa aula. Mas arte, ontem estava lá com os músicos, lá com o Cirlei, coisa maravilhosa, viu, Cirlei? Daí a gente via isso. Arte, irmão, fala de sensibilidade. Quando eu falo de artista é uma pessoa sensível, não quer falar que é uma pessoa sensível chorando. É sensível no sentido de discernir, de ter criatividade. A arte fala de criatividade, né? É assim como a receita também. Eu gosto de cozinhar, e às vezes tem uma receita, tem coisa que não tem na receita. E eu gosto. Não é assim, Estela? Olha, aqui não tem baunilha. Eu gosto muito de baunilha. Eu vou botar baunilha nesse negócio. Aí é arte, é criatividade. Então, irmãos, ganhar almas é preciso ser criativo. Primeiro de tudo, irmão, a gente viu aqui já antes, a gente tem que ter um desejo ardente de ganhar almas. Mas é preciso desejar ganhar a alma. Eu quero muito ganhar esta alma. Como é que a gente diz? Não é só uma obrigação. Um dia eu tenho a obrigação de falar de Jesus, não. Irmãos, uma coisa que diz que Jesus tinha, aquele jovem rico, a Bíblia chama de jovem rico, que ele foi triste, que ele tinha muitas coisas. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele rapaz. Eu gostaria tanto de levar esse rapaz para o reino de Deus. Então, irmãos, quando você tem vontade, né, quando você tem vontade, desejo, você ama. A outra palavra que a gente sempre encontra em Jesus, Jesus teve compaixão. A palavra compaixão é uma paixão compartilhada. Talvez fosse o que a gente chamou de empatia. Hoje, naquele tempo, acho que não tinha essa palavra. Ou não usava na Bíblia. Tinha empatia. Empatia é eu sentir o que você está sentindo. E interessante, que a palavra compatia no original dele quer dizer dor nas tripas. Você já teve aquele gás, aquela dor que o povo fala, esse é o nome dele, né? Dor de um bichinho aí. Aquela que tem dor. Significa assim, irmão, que o envolvimento de Jesus doía nele a situação daquela alma, sabendo para onde aquela alma vai. Então, irmãos, é mais do que um envolvimento intelectual, é mais do que domínio da técnica de evangelização, é você sentir a dor daquela alma que vai se perder eternamente nas trevas. Então, irmãos, envolve o seu emocional. Não é apenas abrir uma Bíblia e falar como se você estivesse falando com um papagaio, com um tronco de bananeira. Você se envolve com aquilo. Eu amo essa pessoa. Mas pode ser um estranho, mas você ama, porque não é amar, irmãos, é amar no sentido de que Deus amou, é o ágape, né? É um amor onde você não espera troca, porque é muito amor nosso, não é? Quando eu te amo, te dou um presente, eu estou esperando depois, no meu aniversário, você me devolve outro. É amar aquela alma, é o amor de salvação. Amor de salvação. Aí, irmãos, então, por isso que é arte. Então, agora, falando de ciência, a Bíblia.
Aí diz assim, aqui, lê primeiro, irmão, 1, 6, 1, ó. Ah, você que tem apostila, irmão, ficou fora de porque os outros botou aqui. Está faltando 6, 3, 6, 2, mas está aqui, ó. Não fui eu, não, foi o autor, como é PDF 6, 1. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. A gente falou, não sei em qual desses momentos, que a leitura da Bíblia é aquele livro. A maioria lá fala dos jovens, mas eu falo assim de nós, membros da igreja, não sabe mais a diferença entre o certo e o errado na igreja. Eu contei um caso para vocês aqui na vigília, mas eu achei aquilo fantástico no sentido de aberração. Que pessoas não tinham. Presta atenção, irmão, como é que é a consciência das pessoas. Às vezes eu acordo muito cedo, 3h30, 4 horas da manhã, começo a trabalhar. E a padaria que abre mais cedo aqui é Zequim, 5 horas da manhã. Aí quando ele abre, eu estou lá. Aí esses dias eu fui, 5 horas da manhã, com fome mesmo, com vontade de comer, acho que é o diabetes. Aí quando eu vou sair, irmão, vem 2 prostitutas, 5 horas da manhã. Uma delas já foi dessa igreja. E a outra parecia até que era um menino de menor. Uma lata de cerveja, um cigarro na mão. Sabe o que elas me disseram, irmão Marcinho? Pastor, paz do Senhor. Irmão, e não foi zombaria. Tem um indivíduo drogado aqui que ele fala com o zombaria, me leva à recuperação. Eu já levei 3 vezes. Ele fala no meio de todo mundo, irmão, para dizer assim, ninguém faz nada por mim. Aí eu falo com todo mundo, eu já levei 3 vezes. Mas elas não falaram assim, naquele tom, que às vezes é zombaria, né? Pastor, foi não, irmão. No entendimento dela foi uma coisa normal, ela me cumprimentar com a paz do Senhor. Então, irmão, quero dizer o seguinte, olha, conhecer o autor da Bíblia. Essa coisa de não saber mais o que é certo ou errado, o livro diz assim, eu já falei muitas vezes, não sei quantos jovens, porque diz, irmão, o nome do livro é Os Jovens da Igreja. Os Jovens da Igreja. Não sabem mais o que é certo. É um livro muito bom, feito pela Fundação Barna de Pesquisa. É tipo o nosso que faz pesquisa. No final tem muitos questionários. Foi feito com milhares de pessoas, foi feito um livro, um trabalho realmente científico, né? E onde ele apresenta assim os passos, onde começa perguntando assim, aí o pai diz para a filha, filha, isso não pode, isso é errado. Aí ela pergunta, mas por que é errado? É porque a igreja não aceita. Por que a igreja não aceita? É porque o pastor é contra. Mas por que o pastor é contra? Porque a Bíblia proíbe. Aí vem a pergunta, e por que a Bíblia proíbe? Aí, irmãos, então é onde entra a questão de você conhecer os atributos. É porque, aí, irmãos, a leitura da Bíblia tem que nos levar a Deus. Se nosso conhecimento, leitura e evangelização usando a Bíblia for só até na Bíblia, é o que a gente vê hoje. Foi Débora. É bom viajar com os irmãos para Brasília, apesar que eu não converso muito. Eu acho que eu ia falar aqui de Rony, e deu mais que falou, né, Rony? Para nós tudo. Vocês casaram, aí sai no outro dia lua de mel, você está lá no volante. Ela falou, mas toda igreja eu vou lá. Meu Deus, o que eu fiz para esse homem? É porque alguns de nós, eu, por exemplo, pista livre, eu ando na velocidade que dá, livre. Agora tem tráfego. Eu não tiro um milésimo de segundo a atenção. Minha atenção é aqui, retrovisor, 2 retrovisor, carro que vem, então eu geralmente não converso. Mas aí foi Débora e Gabi e Gildete. Eu posso precisar botar, foi fone de ouvido, né? Aí, irmão, Débora me mostrou, tem um tal num Frei Bento, é Bento, que faz madrugada aí, esse programa no YouTube, acho que é Bento. Gilson. E Débora me falando, irmãos, 4 horas da manhã que ele reza um texto, que tem crente, não foi da Igreja de Deus, ela viu dos canais,
Tem crente que 4 horas da manhã acompanhando o terço do Frei Gilson. Aí ela mostrou uma pregação, irmão. Ele falando, presta atenção. Quando diz assim que os jovens da igreja, isso foi escrito há 10 anos atrás. Hoje virou uma salada. Aí ele dizendo o seguinte, os protestantes, e é verdade, nós, evangélicos pentecostais, inclusive a Igreja de Deus, está ali nossa declaração de fé. Nós só aceitamos um argumento se tiver na Bíblia. Ah, o pastor pregou, mas onde é que ele leu na Bíblia? Aí eles dizem, os católicos foi que deu a Bíblia para os protestantes. Na verdade, durante séculos, a Bíblia foi domínio deles mesmo. Foi domínio dele. O próprio Lutero era padre. E lendo a Bíblia, foi onde ele encontrou algumas coisas e depois transformou. E dizendo assim, irmão, vocês sabem que, para nós, a autoridade é a Bíblia. Assim, ó. Deixa eu pegar a Bíblia do Hertz. Vou dar essa Bíblia do Hertz para alguém. Aqui. Já falei para ele. Foi desde o treinamento de obreiro. Eu falei, irmão, não tem nome. Irmão, não tem nome, não tem nada. Ele descobriu que ele fez um questionário e não devolveu o questionário. Disse que ele é secretário dos homens. Mas descobriu que é dele. As minhas têm nome, telefone e e-mail. Por quê? Se eu perder aqui, mas se eu perder lá em Brasília, é errado, aí o meu tem lá. Mas é o seguinte, pronto. É aquele grande debate. A igreja tem autoridade sobre a Bíblia ou é a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja? A igreja está debaixo. A igreja não pode ir além da Bíblia. No catolicismo, não. No catolicismo tem um tal de magistério, que são os doutores da Bíblia. Eles têm autoridade sobre a Bíblia. A igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Então eles defendem que a autoridade são a Bíblia, a tradição. O que é a tradição, irmão? É o que os padres falaram. Tradição. E ele diz, Paulo diz, conforme a tradição que vocês ouviram de mim. Mas isso foi antes da Bíblia ser, no Apocalipse, dizendo, está fechado. E aí, irmãos, ele vem dizer, esse Gilson, esse negócio dos protestantes, ela me mostrou, irmão, abriu no WhatsApp e botou dirigindo, atravessando Brasília. Eu falo, bota só para me escutar, não quer ver não. É conversa fiada. Irmão, presta atenção, estou falando de evangelizar. Presta atenção, irmão. Estão colocando na cabeça desses católicos que nós vamos evangelizar eles, e nós estamos dizendo aqui, é para usar a Bíblia. Porque a nossa entendimento é que se ele lê na Bíblia, quando você não lê na Bíblia, aí você fala para uma pessoa, na Bíblia está escrito tal, tal, tal. Se você vai embora, alguém diz, está nada, rapaz, esse crente vive inventando. Isso tem na Bíblia, não. Mas quando ele lê na Bíblia, ele não pode dizer que você... Tanto que qual é a técnica certa, irmão? É evangelizar, é ler a Bíblia. Para a pessoa. Evangelizar é ler a Bíblia. Qualquer assunto que a pessoa te traz, você diz, na Bíblia, diz tal, sobre isso em capítulo, tal e versículo. Abra sua Bíblia e leia. Ok? Mas agora, irmãos, eles estão sendo doutrinados de que Bíblia não é autoridade, não. Catolicismo romano. Existe a tradição do que diz o Papa, do que dizem os padres, e que Bíblia foi manipulada pelo homem através de... Bíblia não é a autoridade que os protestantes dizem. Isso, está ela aqui, Débora, foi atravessando Brasília, o Frei Gilson, né? Ela, para desviar a minha atenção no Trans-Brasília, ela falou, o Frei Gilson aqui, então. Eu falei, calma, vai devagar, mas eu ouvi. Não é isso mesmo, Bébora, que ele diz lá? Né? Que não é não. Então, veja bem, irmão, nós já estamos diante de uma dificuldade. Que o nosso argumento de Lutero, inclusive, deixa eu repetir aqui, é por isso que eu não amo. Quando em 1517 Lutero pregou as 91 teses, dizendo que
Maria não é Deus, que autoridade é a Bíblia, que igreja não é autoridade sobre a Bíblia. O povo era analfabeto. A Igreja Católica é amilenarista, eles não creem no milênio na Terra, que Cristo vem e vai reinar 1000 anos. Eles creem que a Igreja vai construir uma humanidade santa, sem ser convertida, sem ser transformado. O homem natural com o coração cheio de tudo aquilo que Jesus disse, vão fazer o paraíso na Terra. Tanto que hoje, eu queria que os irmãos escutassem aquela mensagem que eu coloquei do dia da vigília. Aquilo ali é uma tese de teologia que eu fiz para vocês. O catolicismo hoje, o que eles entendem por evangelho é a doutrina marxista comunista. Mostrei para vocês ano passado, campanha da fraternidade de repartir o pão, que um deles lá mostrou para mim que a cartilha da campanha da fraternidade é igual cartilha de partido político PT e PSOL. O que eles dizem que é pregar o evangelho é implantar o comunismo na Terra. É isso que eles fazem, é essa que é a ideia deles. Então, irmão, diz assim, a nossa leitura da Bíblia tem que levar a Deus. Então, aquela menina, pai, mas por que a Bíblia proíbe? A resposta é porque existe um Deus. Esse Deus, ele é santo. Por que a Bíblia diz não furtar? Porque Deus é honesto. Por que a Bíblia fala contra o adultério? Porque Deus é casto. Por que diz para não dar falso testemunho? Porque Deus não mente. Então, vamos dizer assim, por que tem isso na Bíblia? Porque atrás da Bíblia tem um Deus. Ele é real, ele é verdadeiro. E como diz lá em Gálatas, irmão, o reino é dele. Agora entra no reino dele quem quiser. Você quer entrar no reino de Deus? Cada país não tem as suas regras, né? Aqui na Europa os homens andam aí na beira da estrada, o bujão está cheio, encosta o carrinho, liga o alerta. Que eu sei lá na Europa, o satélite te pega e te prende no próximo posto de polícia. Isso lá ainda é street. É regra. Faz no ato, faz no civil. Não pode. Então, irmãos, o reino de Deus tem sua. Então, existe um Deus. Esse Deus tem um reino. E o reino de Deus tem as suas leis, que nós chamamos de valores cristãos. Não é isso? Família. Propriedade. Segundo essas ideias aí, vão defendidas inclusive pelo... Os irmãos não se enganem não, apesar de tudo. Aí Lula, essa é a semana passada, há 3 anos atrás, disse, não tenho vergonha de ser comunista. Aí agora, semana passada, eu não sou comunista, eu sou católico. Então, irmão, na verdade é o seguinte, não leva a um Deus, nós cremos na existência de um Deus pessoal que está presente e interfere. Nós cremos num Deus que interfere no quadro da sua história, da sua vida, da sua economia, da sua saúde, da sua família. Nós cremos num Deus que interfere. Eles estão defendendo uma igreja que é poderosa, que vai mudar a sociedade. E mudando a sociedade, o homem melhora. Jesus disse que tem que lavar o copo por dentro, depois limpar por fora. Mas aí não tem que levar a Deus. A pergunta chega até o ponto, pai, e por que a Bíblia proíbe? Só existe um Deus. E esse Deus, ele é assim. Por exemplo, você conseguiria viver com um porquinho sujo na sua sala? Não. Então o pecado para Deus é o imundice. Ele não consegue, é a natureza dele, ele não consegue. Ele ama, ele quer. E exatamente por isso ele está criando condições para fazer criaturas humanas depravadas, pecadoras, imundas, etc. Ele está pegando essas pessoas, lavando no sangue de Jesus e tornando em condição de eles suportar na presença dele. Então existe um Deus. Então, irmão, a sua leitura da Bíblia, ela tem que te levar a Deus. A Bíblia é como um portal que eu entro aqui, a gente usa muito para portal aqui na internet, ela me leva a Deus. Então procure conhecer quem? Quando você vai ler a Bíblia, você tem que conhecer quem? O autor.
Uma pessoa, irmãos, nas faculdades, a igreja de Deus não tem mais faculdade de teologia. Acabou, graças a Deus. Tem seminário que é para preparar o obreiro. Faculdade de teologia você pode ser ateu. Faculdade de teologia tem professor ateu que conhece Bíblia de grego, de latim, de aramaico, de hebraico, de tudo e não crê em Deus. Estamos entendendo isso aqui, irmão? Você pode ser tridoutor em MBA, em tudo que é Bíblia, língua. Se você não conhece quem escreveu a Bíblia, que é Deus, nada fica. Amém? Aleluia. Então, nós continuamos defendendo a Bíblia. Por quê? Porque o que eu tenho que abrir assim... Irmão, e presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Tudo que eu sei sobre Deus está na Bíblia. Tem o Rudolf Bultmann, nosso irmão alemão. É bom ele ser herege, que herege não tem compromisso, fala tudo, né? Mas ele disse, claro, uma coisa tão simples, mas ele teve que dizer agora, no século passado, ele teve que dizer. Por exemplo, tem uns livros aí, A Psicologia de Jesus. Não sei se é do Cury, enfim, que é A Psicologia de Jesus. A Pedagogia de Jesus. Aí tem um monte de coisa de Jesus. E ele diz, claro, irmão, tudo que eu sei, que eu aceito sobre Jesus é o que eu leio na Bíblia. Irmão, porque é muito fácil pegar Jesus, ler, o cara é psicólogo, aí em vez da Bíblia, chama exegese, eu tiro da Bíblia. Exegese eu coloco na Bíblia. Eu sou psicólogo, eu faço de Jesus um psicólogo. Com os meus conhecimentos, eu pego eu e pinto eu. Então, irmãos, eu não leio esse livro, não. Pedagogia de Jesus, Psicologia de Jesus, eu leio a Bíblia. Sobre isso eu sou herege igual o Bultmann. Então, irmãos, por quê? Então, eu tenho que conhecer Deus. Como eu vou conhecer Deus? Na Bíblia. Entendemos agora, irmão? Falou da Bíblia? A Bíblia é um meio... Eu comparo com as placas na rodovia. Eu vou aqui, eu a 180. Não roda a 180. Aí diz assim, ó, tem um trevo. Aí faz um... E diz assim, 60. É bom atender, né, Rony? Entrar num trevo a 180. Eu já testei até quanto eu consigo desse bichão, mas deixa pra lá. Mas, irmãos, aquilo me leva... eu vejo a Bíblia como eu estou numa rodovia, ela vai me dizendo, aí é para a esquerda, não vá para outro, vai para a direita, não vá para a esquerda, para a esquerda. Então, mas a Bíblia, ela tem que me levar a Deus. Eu achei bom demorar nisso aqui. Preciso conhecer a Bíblia? Sim. Por quê? Porque tudo que de Deus pode ser conhecido... Lembra aí, em Números, né? As coisas reveladas de Deus, como é que são para o homem? E as que não são, o que você fica tentando escrafuchar? Tudo que eu preciso saber sobre Deus agora está na Bíblia. Então, irmãos, eu leio a Bíblia, não é em busca de o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu já tô velho demais para estar atrás dessas coisas aí. Eu leio a Bíblia para conhecer Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu sei. Irmãos, e quando eu conheço uma pessoa, por que é importante eu conhecer uma pessoa? Porque eu sei o que eu posso esperar dela. Casal, irmão, casal que vive muito tempo, você está perguntando tudo, toda hora não, porque olha assim, já sabe. Eu estou com 14 anos com você, você vai perguntar se eu como machixe ou não? Nem pergunta se eu como machixe. Então, à medida que a gente conhece a Deus, é a mesma coisa que você está falando toda hora não, você já sabe. E outra coisa, irmão, é que esse relacionamento com Deus tem o conhecimento geral, Deus, e Davi sempre usava essa expressão, o Senhor é o meu. Por quê, irmão? Será que a maneira, por exemplo, fazer uma comparação aqui, né? Fazer uma comparação aqui, por exemplo.
Será que a maneira que eu relaciono com meu amigo Júnior é muito boa? Relaciono com o Rony. Será que a maneira de me relacionar com as coisas é a mesma coisa? Não. Porque até quando eu vou atrás de Júnior, ele já sabe mais ou menos. Ih, agora chega aqui na oficina, já tem razão. Quando eu vou até Rony. Então, irmãos, também o relacionamento com Deus é pessoal. Eu conheço Deus. E como é que é o seu Deus? Ela é prime. Irmão, deixa eu voltar nesse ponto de conhecer Deus. Sabe os nomes de Deus na Bíblia? Tem uma lista, não tem? Tem uma lista. Quantos desses foi Deus que se revelou e disse, eu sou, qual é Deus? Um só. Qual foi? Yahvé. Moisés disse, Senhor, eu vou lá no Egito dizer que o Senhor me enviou, vão perguntar qual é teu nome, o que é que eu digo? Diga, eu sou o que sou. Que é Yahvé. É a raiz do verbo ser, aquele que é, que era, que sempre será, mas no Apocalipse é aquele que é, que era e que virá. O resto, onde foi que o Senhor disse, Davi, eu sou o teu pastor e nada te faltará? Onde é que você sabe Deus falando isso? Já achou? Quem foi que disse? Davi. Mas eu tenho dificuldade, eu nunca mexi com ovelha. Vocês aqui já, né? Mesmo com ovelha, eu nunca mexi com ovelha, nem com boi, nem com bicho nenhum, nem com galinha, nem com nada. Agora, Davi, irmão, na experiência dele, ele diz, o Senhor Davi sabia, quando diz assim, o que é um trabalho? O Senhor, para mim, é como, né, irmão? É como um pastor, e eu me sinto como uma ovelha, cuidado. Então, irmãos, os nomes, por exemplo, Jeová Jireh quer dizer o quê? Quando é que Deus disse, eu sou o Deus que proverá? Quando é que Deus disse isso? Quem foi que disse? Abraão. Abraão, você vai subir no monte para oferecer sacrifício? Vou. Fica aqui embaixo, me espera. Abraão, mas eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca de matar. Mas e o cordeiro? Senhor? Então veja bem, irmãos, inclusive eu pergunto assim, como é que você chama Deus? Pai. Jesus diz Pai, muito bem, Pai. Nem todo mundo chama de Pai, mas excelentíssimo, altíssimo, não tem, né? Pai. Mas assim, irmão, presta atenção. Você conhece Deus? Algumas pessoas, quando são bem íntimas, costumam botar apelido uns dos outros. Namorado, conheci. Essa aqui é tchutchuca, porque o outro eu chamo de cacaca. Então, eu botando os apelidos para diferenciar dos outros, para descobrir. O seu relacionamento com Deus é íntimo. Lá o Salmo diz, a minha intimidade é para aqueles que me temem. Irmãos, eu não sou íntimo de todos vocês. Alguns eu convivo mais. Dessa vez viajei com Débora. Foi bom, viu, Rafael? Escrafuchei ela, você saber um monte de trem e tal. Ele vai ficando mais íntimo. Então, irmão, primeiro, para estudar a Bíblia, como é que diz? A Bíblia fechada é um livro, ela aberta é a boca de Deus. Você vê um monte de letrinha, você ouve Deus falando. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo, como é que fala mais? Nos lindos hinos que eu canto. Verdade. Só que é questionável. É questionável. Deus falou comigo do vento, mas agora diz assim, Deus falou comigo pela palavra, mas não tem questionamento. Então vamos deter isso aqui, irmão? Nós queremos ganhar almas. Certo? Então, o nosso manual, Júlio tem lá muita chave de fenda, chavinha de teste que eu preciso, negocinho de solda. O irmão Jesus aqui, quando eu tenho um ferro maior para soldar, ele fez um estendedor de roupa para mim, que ele não fez para mais ninguém no mundo. Bom, de ferro grande, assim, ó. Bota basta 6 fios, assim, botei lá. Coisa não sempre faz. Então, veja bem, irmão. Essa é a nossa ferramenta.
Então, supondo assim que a vida que você vai falar de Jesus é como um cofre trancado, de cadeado. Qual é a chave que abre esse cadeado? Vamos dizer que o coração do homem é uma caixa de ferro trancada de cadeado. Aí você tem um chaveiro com 1000 chaves. Por onde é que você entra? Mas aí, irmão, você tem que entender que foi onde? Cadê Marcelino? Está aí? Eu acho que foi em umas conversas com o Marcelino na terça-feira. Foi Uta, que falou assim, foi Uta, estou confundindo vocês. Que onde a gente falou sobre implantar a palavra. Você, né, Uta? Falou, não, nós temos que implantar Cristo no coração do pecador. Agora, como eu implanto Cristo no coração do pecador? Através da palavra. Agora, irmão, cada pessoa é um cadeado com um segredo diferente. É isso que eu queria falar para você. Você não abre, então aqui, irmão, tem 1 milhão de chaves aqui, versículos. Você não abre todo o coração com a mesma chave. Por isso você tem que conhecer a palavra. Com que chave eu vou entrar aqui nesse coração para colocar Jesus? E entendendo isso, irmão, entendendo isso, que a Bíblia deve levar o pecador a ter um encontro com quem? Com Deus. Agora, você tem que conhecer Deus. Para você falar de Deus para alguém, você tem que conhecer Deus. Aí entra outras coisas, né, irmão? E vamos ver. Então, vamos lá. A melhor maneira de estudar a Bíblia é como Maria, aos pés do Senhor. Maria e Marta, né? Maria e Marta. Marta fazendo pão de queijo, eu queria ter uma Marta também, não ia ser só Maria quando eu visito os irmãos, não. Eu chego lá na sua casa e tem você, vai ter alguém ali fazendo isso aqui para mim. Mas assim, Maria largou tudo e foi para os pés do Senhor. Irmão, esse ir aos pés do Senhor, qual é o hino que a gente canta? Conhecendo por Maria, como é que é esse hino? As palavras de amor, como é que começa esse hino do nosso nada? Teus pés, ó Jesus Cristo. Bom, estar aos pés de Cristo, na letra desse hino binário, e nós vemos aqui, irmão, de novo, rapidamente. Eu queria falar em 5 minutos, não vou tomar a escola toda, a diferença entre os hinos do Inário e os hinos de banda que a gente copia. Os hinos do Inário, irmão, 90% é tirado da Bíblia. Os hinos das bandas são muito bons, mas não são tirados muito da Bíblia. São de experiência minha com Deus, tirados da Bíblia. E que chama canto congregacional. Eu não estou com problema com alguns músicos, porque canto congregacional quer dizer que o personagem principal, o protagonista é quem? A congregação. Fala que canta. A congregação. Pode ser até sem instrumento nenhum, só a capela, mas quem tem que ser ouvida é a congregação. Aí eu pensei assim, porque aí tem bateria, tem baixo, tem guitarra elétrica, e aí a gente termina a estudar. Mas veja bem. Teus pés, ó Jesus Cristo. Irmão, quando diz, o que Maria fez para estar aos pés de Jesus Cristo, que Marta não fez? O que Maria fez? Largou tudo. Então, a melhor maneira de ler a Bíblia é largando tudo. Significa tirando um tempo. E nesse tempo, irmão, não tem mais nada. Porque às vezes, até quando a gente vai tirar tempo para Jesus, já leva um caderno para estar anotando. Não, irmão, larga tudo. Nada. A Bíblia, sim. Você e a Bíblia em Jesus. Desliga o celular com fundo musical. Esse tal de fundo musical é uma bênção, vai estar sendo um problema. Até para orar eu quero fundo musical. Larga fundo musical. Fica tudo. Mesmo na sua casa, com televisão, com tudo, você deve ter um momento, ou vem aqui para a igreja. É um que eu chamo de, aquele que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí a minha falou, pastor, meu quarto não tem porta não, é só uma cortina. Irmão, é uma expressão. Que assim, se isola do mundo.
Quer dizer só isso. Se isola do mundo. Não tem que ter porta. Não tem que ter quarto. Se isole do mundo para estar aos pés de Jesus. Primeira coisa, irmão, para você, a Bíblia ser um portal que te leva. Tem um livro, acho que é Coração de Tinta, um filme é bom demais. Ele começa a ler, irmão. É um filme bom, ele é meio assim adolescente, mas é muito lindo. Aí, irmãos, quando ele lê aqui um cenário, aí a Bíblia se abre e forma aquele cenário. Ele já não está mais lendo a Bíblia, ele está dentro do cenário. É Coração de Tinta, me parece. É muito bonitinho. Eu quero dizer que é isso, irmão. Você começa a ler a Bíblia, aí Jesus está ali andando no barco, aí de repente você está dentro do barco com Jesus. Entende isso? Primeira coisa, irmãos, eu tenho, para eu ganhar uma alma, meu trabalho é usar a Bíblia como ferramenta, né? O cirurgião vai implantar um coração, vai implantar um fígado, ele tem que ter as ferramentas. Não basta ele ter o fígado para transplantar. Aqui está Jesus. Eu quero implantar Jesus. Mas eu não basta ter o coração novo, eu tenho que ter as ferramentas para poder ir lá. E a ferramenta é a palavra de Deus. Agora você tem que conhecer Jesus. Primeira coisa, irmão. Eu sou repetitivo, acho que é a velhice. Eu passei no seminário 8 anos. 3 anos solteiro, mas logo uma irmã me pegou de vítima lá. Mas assim, irmão, muito a sós com Deus mesmo. No seminário já você toma café, aí vai tem, às vezes antes do café, conforme o dia depois do café, você tem um devocional. Você começa o dia com culto. Todo dia do seminário, começa o dia com culto, na capela, aí já os estudantes de homilética vai ter que apresentar uma mensagem que está valendo nota, mas tem aquilo ali. Aí você vai para a biblioteca. Nossa, a biblioteca tem uma plaquinha escrito o quê? Silêncio. Você fica 2, 3 horas em silêncio. Aí antes do almoço você tem tempo para lavar suas roupas, que lá ninguém lava nada, lavar sua roupa. Aí almoça, de tarde vai trabalhar, quem aguenta limpar as coisas, tal. E de noite, 4 horas de teologia. Ou às vezes também, a hora de manhã. Mas veja bem. E quando eu morei no Parque Amazônia, irmão, lá era selva. A única coisa que tinha lá era o seminário. E em volta era só mato. Hoje vocês veem, né? Irmão, visão. Pastor Bilhas foi na prefeitura de Goiânia, naquela época, eu gostaria que você me doasse um terreno, eu queria fazer uma escola bíblica. O senhor pode escolher, ele escolheu lá, falou assim, esse americano é doido. Esse americano é doido, não tem nem estrada. Hoje, está ali entre Goiânia e Aparecida, emendou, virou tudo. Mas era só mato, então eu tinha tempo de sair de madrugada, apesar de quando eu saía de madrugada, escuro, e andar na mata, sozinho, orando. E fazer. Então veja bem, irmão, eu vou demorar o que for possível. Eu não quero dizer que a Bíblia diz assim, Eclesiastes, não diga os tempos passados eram melhores do que o de hoje. Isso é mentira. Bom é hoje, sabe por quê? Que eu estou vivendo agora. Né? Mas as práticas, irmão, do a sós com Deus. Do a sós com Deus. Então tá. A leitura diz, ponto 2. Segundo, leitura, o que, irmão? Dá para ler? Diária. Nem só de pão. Quem comeu pão aqui hoje? Pão é um jeito de dizer, a gente não come pão, come fruta. Alguém tomou café, comeu alguma coisa aqui hoje? O que quer que seja? Você faz isso todo dia, a não ser quando você está em jejum. A Bíblia é o pão. Eu não vivo de pão, vivo da Bíblia. Irmão, e presta atenção, se possível, tenha esse aos pés de Jesus todo dia. Aí é onde às vezes é necessário você acordar mais cedo. Eu vi uns pastores idiotas dizendo, não, irmão, mais cedo a fila é menor. Onde é que eu já peguei fila para falar com Deus? Se você pega, sinto muito, eu não tenho fila, meu acesso é direto. Se diz que o Trump tem um telefone exclusivo, Jesus tem um, eu vou nele. Não é telefone, não. Liga, eu não ligo, não, eu falo na cara com ele. Mas assim, irmão, no sentido de você ter esse momento
Né? Eu falo assim porque o meu café, devido ao diabetes, eu levanto, aí tem que tomar uma água com algumas coisas, depois tem que tomar umas garrafadinhas lá do Léo, os trenzinhos lá de Léo, aí tem que comer isso, aí tem que tomar não sei o quê. Meu café é os 45 minutos, é um roteiro. E aí eu aprendi assim, gostei. Nunca quebre sua rotina. Tem dia que, ó, eu quero comer pão, o pão é o último. Aí dá vontade de ver, não quebre a rotina. Passa, todos os detalhes. Então, irmão, às vezes de manhã não é porque a fila é menor, é porque por causa, quando o dia começa, o barulho é muito. Entendeu isso, irmão? Eu não preciso, irmão. Agora lá em casa é eu e Dete, só nós dois. E quando ela vai para a escola é só eu. Então, qualquer hora para mim é. Mas você que sua casa tem criança, tem não sei o quê, e você não consegue, então Jesus, o próprio Jesus, como é que diz em Marcos, o que Jesus fazia de madrugada? Saía. Porque daqui a pouco não era doente, era endemoniado, é Pedro falando besteira, é um monte de trem. Aí, então, irmãos, um conselho é o seguinte: se seu dia é tão corrido, levante antes do dia. Levante antes do dia. Levante 4 horas, 4h30. E tenha todo dia essa mesa com Jesus primeiro. Essa mesa do pão. Só você e Jesus. Uma mesa só para vocês dois. Meu povo fala um jantar à vela dois. É o café da manhã. Não é a luz de vela não, porque onde Jesus está não precisa vela, né? A dois. Então, irmãos, você quer ganhar almas? Amanhã eu já falei para vocês, já são quase 10 horas, eu nem entrei na lição, vocês me desculpem. Se vocês quiserem falar, o microfone está aqui, pode falar. Né? A gente vai ficar no céu, até pelo menos na cruzada, até em julho, vamos ficar estudando isso aqui. E o nosso, assim, o seu curso de evangelismo teve sucesso? Qual é o sucesso que esse curso de evangelismo pode ter, irmão? É alguém ganhando. Eu não quero que você seja um grande ganhador de almas, não. Se você ganhar uma alma, como resultado do que você aprendeu, se você ganhar uma alma, os irmãos, não é para a igreja, é para o reino de Deus, é para Jesus que você ganhar alma. Eu acho que a gente conseguiu. Mas aí o que está dizendo aqui? Por onde começa o processo de um evangelista ganhar almas? Começa no processo dele estar em comunhão com Deus. Irmão, preste atenção aqui, eu vou mostrar para você. Vou mostrar. A chamada dos discípulos em Mateus é onde? É antes ou depois do Sermão do Monte? Vamos ver se é por aqui. Onde é que Jesus chamou? Acha aí para mim, me ajuda aí. Onde é que Jesus chamou os discípulos? Chamado de Mateus está aqui. É acerca do jejum, poder de sobre a ação e a morte, os 2 cegos, poucos são trabalhadores. Jesus envia os 12, muito bem. Mas não é aqui não. Onde é que fala aqui? Às vezes é Marcos. Mateus 4. Vamos ver. Mateus 4. Então foi depois da tentação. Isso, Mateus 4. Vamos ver se aqui tem a frase que eu queria mostrar para vocês. Mateus 4. Aqui estou no 7. Paciência comigo, irmãos. Paciência. Mas eu não tenho pressa nenhuma nesse mundo para ler Bíblia. Para mim, eu nem comia. 4:18, diz assim. Não, é a chamada dos 12 mesmo. É Marcos 6. É Marcos. Porque cada um fala de um jeito. E não sabe que Marcos foi o rascunho que os evangelistas usaram. Aqui, irmão. Jesus chamou os 12. Presta atenção. Olha a hora. Jesus chamou os 12 para quê, irmãos? Junto de si. Eu não sei se Jesus chamou os 12 para estar com ele. E depois enviar. Antes de Jesus te enviar, primeiro você tem que estar com ele.
Porque o envio é personalizado. Para um ele diz, vai para Bonina. Bonina é para ali. Para outro ele diz, vai para Aventura. Porque a gente, irmão, evangelizar é você se colocar à disposição. O Senhor é que sabe. Sabe quando você tem vários funcionários? Talvez alguém chega lá, Rafael, eu queria mexer com a bateria. Ele não pode, ele falou, fulano, dá uma olhadinha na bateria desse carro para mim. Não é assim, velho? Outro falou, eu queria ver um problema aqui, que a luz não está acendendo. Fulano. Então, irmãos, é você estar à disposição de Jesus. Por que tem que estar perto? Eu aprendi no quartel. Eu aprendi no quartel. Nunca fique perto de um oficial. Porque qualquer coisa que surgir, é o primeiro que ele vai pegar. Ô, vai lá, você, vai lá, empurrar o jeito. Fica longe, fica longe. Se você não quer ser enviado, fica longe. Agora, se você está disposto, eu quero trabalhar, fica perto. Porque o primeiro que vai você, você, vai lá. Então, irmãos, primeiro. Antes de eu sair, eu tenho que estar junto com Jesus. Deixa eu ver se tem outro aqui. Deixa eu ver como é que Lucas diz. Lucas 9. Lucas 6. Hã? Fala que é Lucas 6, 12. Lucas 6, deixa eu ver se estou em 6. 6, deixa eu ver se estou no 6. É esse aqui que eu estou mesmo, não? Não, Lucas 6. Lucas 6, Lucas 6. Não sei que capítulo que eu estou. Eu estou no 9, é no 6, né? Vamos lá ver lá. Obrigado, Lucas. Esse estou aqui. Vamos ver aí, eu estou. Lucas 6, Lucas 6. Onde é que Lucas que eu estou aqui? Lucas, eu estou em. Eu diminui, fica mais fácil, né? Fica. Estou em Lucas 8, que fala bem claro, bem claro. Lucas, quanto eu estou agora? Estou em Lucas 7. Lucas 6, quanto, irmão? 12. Vamos ver aqui outro. Lucas 6, 12. Eu estou em Lucas, Estou mostrando que é Lucas. Vamos ver aqui 6. É por aqui, muito bem. Tá, muito bem. Não é aquele lá mesmo de baixo, irmão. Tá, vamos voltar, é aquele lá de baixo. Mas assim, vocês entenderam, né? Primeira coisa, você tem que botar a mesa. De quanto em quanto tempo, irmão? A leitura dela tem que ser o quê? Diária. Seguida e total. Leitura diária seguida é você ler amanhã onde você parou ontem. Você lê hoje onde você parou ontem. Você lê a Bíblia assim. Eu recomendo que não ler um livro. Não tem sequência. Pode ler um Novo Testamento, pode ler um Profeta Menor, depois você lê um Pentateuco, lê um Salmo, não interessa. Mas você pega um livro e lê ele todo. Aí você para. Eu vou ler Mateus. Eu parei em Mateus 4. Amanhã eu vou ler onde? Mateus 5. Total. E diária. Irmão, não é pedir muito, não. Para você ganhar uma alma na sua vida, uma. Estou falando de um. Se você ganhar uma alma, você ganhou uma coisa que vale mais do que o quê? Irmãos, as pessoas que correm São Silvestre, é 1º de janeiro? É, né? São Silvestre. 1º de janeiro, parece que é, lá em São Paulo. 31 de janeiro? 31 de dezembro. Quantos dias tem um ano? Depende, 365? Por aí. A pessoa que corre no dia 31 de dezembro, ela treina quantos dias por ano? Provavelmente que é 360. Para ganhar. Agora, irmão, negócio de medalha. Eu queria. Débora é medalhista, viu, irmão? Ela concorreu lá. Quem quiser, ela bater as fotos aí, tudinho, né? Rebeca é medalhista, né, Rebeca? Rebeca, quem mais que é medalhista aí? Onde é que eu já vi medalha na casa de gente aí? Pedro Isaac. Pedro Isaac, ele é medalhista de quê? Giovana, de quê? Hã? Ping-pong. Ele vai lá e tem que treinar. Tem que treinar, né?
Se você vê os trem que Débora faz, irmão, você fala assim, as mulheres não podem postar meu dedo para mim e cair para trás, que uma força dessa. Mas aí nós ganharam uma medalha. E fui eu que levei elas para Goiânia, elas me deram a mão de obra, ela e Gabi, reservou 2 horas da manhã, chegou no hotel, não, você não tem reserva aqui não, tinha feito para depois. Era para o dia seguinte. Aí lá vai nós de madrugada atrás de hotel para essas duas. Aí ganhou uma medalha, irmão, uma medalha de pano. Mas, irmãos, eu conversei com Débora. Débora não fez por causa de medalha. Ela fez por causa de um desejo pessoal. Não foi, Débora? Eu quero, é verdade. É uma coisa para mim. Eu nunca fiz, desculpa se não é verdade, assim, para mim mesmo, uma coisa para mim, só para me satisfazer. Eu quero fazer isso. Eu vou me sentir satisfeito. E treinou bastante. Elas tiveram que chegar lá antes, na sexta-feira. O negócio era no domingo, né, Débora? No domingo. Porque, irmãos, tinha toda uma dieta de alimentação. É assim, Rebeca? Naqueles 2 dias que antecedem a prova, tem uma alimentação racionada, quantias e tipos de alimentação. E tem que dormir tantas horas e fazer para você participar e ganhar. Não é pela medalha de pano, a medalha é bonitinha. Agora estão usando só medalha de pano. Ela tem um véu, sabe aquele negócio da polícia que você prega assim? Ela tem um véu, você que sai pregando aqui. Daqui uns dias dela não precisa nem de roupa mais. Então, tá ligado? Eu estou falando, irmão, de você dizer, eu desejo ganhar uma alma. Eu não estou falando de ganhar uma alma para Jesus. Eu preciso treinar todo dia. O que meu treinamento de todo dia inclui? Ler a Bíblia todo dia. E essa leitura minha da Bíblia de todo dia, no fim vai me colocar frente a frente com Jesus. E eu vou, através da Bíblia, ter um momento em que eu vou falar pessoalmente. Aí até a Bíblia já passou, agora é eu e ele. Tanto eu falo com ele, como ele fala comigo, não mais pela Bíblia, direto. Esse bicho é doido, né? Não já sabe, né? Enquanto você disser que você fala com Deus, não tem problema. O dia que você disser que Deus está falando com você, eles vão te amarrar de corda. Então, irmão, para que isso? Além de ser boa a comida, a mesa romântica, só eu e Jesus todo dia, uma comida maravilhosa. Além disso, irmão, eu estou me preparando para ganhar, não é uma medalha de pano, é ganhar uma alma. Ah, Everardo, é exigir demais. Será que uma alma não vale, irmão? Como eu disse, Débora, para mim não foi pela medalha, mas ela ganhou a medalha, mas não foi pela medalha. Mas eu quero ganhar uma alma. Você está disposto a treinar 365 dias do ano, sem faltar, para ganhar uma alma? Ganhar uma alma exige. Tá bom? É um dos segredos da vitória espiritual. Leitura sistemática e constante da Bíblia, tal. Muito bem. A leitura ocasional não basta. Irmão, eu correr um dia por semana é melhor do que nada. Mas se eu pretendo ser atleta, não basta. Um dia por semana não. Basta, Débora? Não basta. Se eu quero ser o ganhador de almas, eu não posso ter uma leitura e um a sós com Deus ocasional e irregular. Muito bem. Segundo, irmão, terceiro, leia a Bíblia com a melhor atitude espiritual para com ela. Jesus disse esquadrinha. Esquadrinhar que eu sei é pegar um esquadro, um lápis e uma borracha. Sua Bíblia marcada, eu faço sempre essa questão com os irmãos. Quando eu vejo pessoas que têm uma Bíblia há tanto tempo, eu tenho umas velhas que eu não dou para ninguém. Se alguém quiser, eu compro uma nova e dou, porque ela é toda marcada. Bíblia que é virgem. Tem 5 anos que você tem essa Bíblia, não está do jeitinho que você tirou ela da papelaria, na livraria, tem alguma coisa errada. Você tem que marcar verbo, marcar adjetivo, marcar pronome, promessas. Tem umas que já vem marcadas, né, hoje?
Ô, preguiça. Verás falou que eu tenho que marcar a Bíblia. Eu vou comprar logo uma marcada. Tá vendo? Eu vou comprar logo uma que tem marcada as palavras de Jesus em vermelho, as promessas em verde, os desafios em azul, que já vem marcado. Não, irmão, tem que marcar, né? Muito bem. Irmão, aqui chama assim estudante da Bíblia. Com atitude reverente, irmão, reverente, ó, reverente com reverência. Você está pegando um material de papel, eu quase não leio mais Bíblia de papel. Porque, irmão, veja bem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. É porque tá vendo essa lista aqui em cima? Só essa lista aqui em cima. É de Bíblia, tá vendo? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, aqui, ó. Vê? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma biblioteca. Olha, irmão, isso aqui tudo, tá vendo? Ó, Holy Bible, mensagem, Bible, Bibliografia e Conversão, John Pipe, Sermão de Wesley, King James, Vulgata Latina, com dicionário grego, NV em inglês, King James em inglês, NVI em português, e aí vai. Então, Reina Valera, de 1909. Então, mas eu dificilmente leio Bíblia papel, porque aí aqui eu abro 50 Bíblias para ler um versículo, aí eu sei o que o versículo quer dizer. Mas aqui, irmão, está dizendo assim, né? Tem uma atitude reverente. O autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo. Tudo bem. Leia a Bíblia com meditação e oração. Irmão, inclusive tem uma orientação, uma norma, uma regra, uma coisa boa. A maneira mais impactante de você pedir uma coisa para Deus é você achar ele falando aqui, ó. Deus, o Senhor falou aqui assim, ó. Tal. Pois é, eu estou querendo isso aqui que o Senhor disse. Não tem. Botou Deus numa sinuca de bico, irmão? O senhor falou aqui, ó. Vem aqui, eu quero isso aqui, ó, que o Senhor disse. Chama orar e ler a Bíblia. Na verdade, irmãos, as pessoas, eu já falei isso aqui, as pessoas são motivadas para a oração de diversas maneiras. Eu falei sobre escutar hino, mas eu não quero ser assim, fechado. Tem pessoas que eu vi, também depende, né, irmão? Rock, sei lá o que, leitura em hinos mais de oração, de meditação, tem hinos mais de oração, ele impulsiona a pessoa a orar. Eu quis dizer aqui sobre desligar tudo, mas é o caso. No meu caso, o que me impulsiona a orar é ler a Bíblia. Não tem jeito de eu ler a Bíblia e não terminar conversando. Mas eu disse aqui, como é que esse negócio aqui, eu não estou entendendo essa palavra, eu já pesquisei 50 versões, então eu estou falando com Deus. Mas então, veja bem, irmão, meditação, é interessante isso aqui, eu já mostrei para vocês, não tem tempo de mostrar tudo que eu já mostrei, já é 10:06. A Bíblia fala, antes na sua lei, medita. De dia e de noite. O mundo, vamos falar em meditação da yoga. A Kelly falou aqui que tem uns psicólogos que falam, não, se imagina escutando uma cachoeirinha caindo, tal, um vento batendo em você, para você esquecer das neuroses que você está vivendo. É esvaziar a mente. Pelo contrário, irmão. Meditação na Bíblia é encher a mente com a palavra de Deus. Meditação budista. Daqui a pouco você não pensa nada, você só está com o motor no caminhão. Aí você não pensa em mais nada, parar de pensar. Não. Quando diz, o crente medita em quê? Na palavra de Deus. Quanto tempo? Mas de dia? De dia? Atrás do balcão? Ô Marina, está aplicando injeção na gente, botando trem, tudo, meditando de dia. Irmão, a ovelha, ela é ruminante, ela tem 2 estômagos, igual o boi, né, Antônio? Tem 2. Sabe como é que o ruminante faz, uma ovelha, o boi? Ele enche o estômago.
Aí ele deita, aí ele vai ruminar, bem degustando aquela graminha, aí vai para o outro estômago. A ovelha, irmão, nesse a sós com Deus de manhã, ela enche o estômago para a palavra de Deus. Aí durante o dia, ela vai ruminar o que leu na madrugada, naquele tempo a sós com Deus, né? Amém, irmãos? E então meditar é meditar em quê? Na palavra. Crente não esvazia a cabeça, não. Cabeça vazia é o quê? A oficina do outro. Crente não fica, vou meditar, quero esquecer. Não quero esquecer da palavra de Deus minuto nenhum. Eu quero recitar, falar e pensar nela também, né? Muito bem. Aplique. Aí tem umas Bíblias que chamam Bíblia de aplicação pessoal. Boa. O que é aplicar, irmão? Jesus falou isso para a mulher samaritana. Jesus falou isso para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Você quer essa para você? Aí você tem que se perguntar o seguinte: bom, para a mulher samaritana, para Tomé, Jesus disse isso, para a mulher samaritana significou isso, para Tomé, mas e para mim? O que essa palavra diz para mim? Chama aplicação pessoal. Tudo que Jesus disse para a samaritana, para Tomé, para os fariseus. Os fariseus, as pessoas só apostam. Não, fariseu também, raça de cobra. Eita, Jesus, sou eu, é você. Aplicação pessoal, né? Essa Bíblia de aplicação, tem uns livrinhos também, um por um. Aplicação. A Bíblia de aplicação pessoal só é ruim porque eles têm muita tradução de Bíblia antiga, que ninguém dá conta de ler, nem com o dicionário do lado. A gente tem a Nova Almeida atualizada, né? Tem a NVI, tem uma série de Bíblias em linguagem de hoje, que às vezes, mas eles têm essa matriz que eles pagaram caro, então eles aproveitam essa vontade para empurrar aquela tradução que ninguém dá conta de ler. Mas a Bíblia de aplicação pessoal, ela é muito importante. Tenha ela também. Amém? Aí você lê pela tradução que te gosta, NVI, Nova Almeida, mas aí você vai na outra, aí você despreza a tradução da outra e você pega a aplicação pessoal. Como é que eu posso aplicar isso para mim? O que a Bíblia está dizendo para mim? Leia a Bíblia, irmão. Ó, Josué diante do mensageiro. Ó, irmão. O que o Senhor diz para mim? O Senhor está falando sobre a nação de Israel? O Senhor está falando comigo? O que essa passagem da Bíblia, Senhor? O Senhor falou, foi para Josué, mas o que está falando comigo? Tá? Agora, a Bíblia toda. Bíblia toda significa de Gênesis a Apocalipse. Tenha um sistema de leitura. O que você faz? Você pega livro por livro, você lê Mateus e você nota, já li. Aí você lê não sei o quê, até que você pega a sua Bíblia e diz, um por um, Gênesis, já li, já li. Não tem que ser em sequência. Se for em sequência, não pode ser. Mas já li. Você diz assim, meus 66 livros da Bíblia estão todos lidos. Tá? Muito bem. Agora, não espere compreender. Agora, mas isso aqui é interessante. Não espere compreender a Bíblia toda. Eu gosto. Para mim, o meu amado é isso aqui, ó, Pedro. Quer ver, Pedro? Eu gosto demais de Pedro. Pedro diz assim, deixa eu ver. Onde é que diz assim? 6:1. Quer ver aqui? Vou escrever aqui que eu vou achar aqui. Paulo. Onde é que Pedro fala de Paulo? Paulo. Quer ver? Nas Gerais. E é bom que eu acho que, né? Pedro diz assim, ó, eu admiro o Pedro. Ó, Pedro 3,15, quer ver uma coisa? Paulo tenha por salvação, como o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que Paulo tinha, eu tenho. Misericórdia. Ao falar, como de fato, há nas cartas de Paulo coisas difíceis de entender. Seja humilde, irmão. Admita, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Eu não estou entendendo esse versículo.
que você faz? Ignora? Né? Vou fazer uma coisa no Brasil assim, ignora. Vou falar para isso aqui no Brasil, ignora. Ignora, irmão. Quando você acha um versículo que você não entende, você ignora aquele versículo, você vai fazer o quê? Ah, mas eu fico um ano. Eu fico um ano naquele versículo. Aí eu vou procurar, conversar, procurar os originais, procurar comentário bíblico, vou ler na linguagem de hoje, na NVI, na King James, na Reina Valera, na Bíblia Viva. Eu vou procurar, eu quero entender. Agora, irmão, e diz assim, os ignorantes. Ignorante não é uma pessoa estúpida, ignorante é uma pessoa que não conhece. Né? De notebook, eu mexo com isso aqui perto de Júnior, eu sou ignorante. Júnior, eu não uso 10% desse computador, Júnior. Não uso, não. Júnior vai, ele mexe aqui na minha senha de internet, de tudo, dá um monte de trem parecendo um Matrix aqui, vira um trem doido. Fala, meu Jesus, o que ele fez do ele entra? Então eu sou ignorante. Agora eu quero conhecer. Então, mas a nossa mensagem é assim, ó. Não espere, reconheça que na Bíblia há mistérios, há dificuldades e mistérios. Por isso, assim, então, irmãos, a escola dominical, por que a gente vem para o culto? A escola dominical, porque geralmente na pregação, no ensino, a hora acabou. A gente termina levando uma coisa nova para casa. Ah, isso aqui eu não entendi, né? Muito bem. Observação. Primeiro, apontamento. Você pode ter um caderno. Essa aqui, estou usando muito essa aqui, ó. Tem aqui que eu vi com uma dessa, que aqui já vem, ó. Quase. Está dando para ver? Deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Peraí. Vou tentar mostrar aqui. Vai aparecer o contrário, mas eu vou tentar mostrar. O que eu abri aqui, gente? Não foi a câmera, não? Foi a câmera. E abri foi outra coisa. Eu abri foi meu celular, meu Jesus. E agora como é que eu abro a câmera? Deixa eu fechar isso aqui. Eu quero é a câmera. Abre a câmera. Será que ela está aberta? Por que essa câmera não abre, meus irmãos? Aqui a câmera, aqui. Uai, tá assim por quê? Tá conectado aqui o meu, é a outra. Aqui, ó. Olha, irmãos. Bem fácil ver aqui. Estou mostrando para você entender bem, tá vendo? Ela tem aqui do lado. Quem é que tem dessas aqui? Que tem aqui do lado para anotar? Aliás, e os jovens que estão dentro, tem. Ah, é sua, Marcelo? Eu pensei que era de Rebeca. É sua? Tá mentinho. É Rebeca, eu já sei. Eu sei até a Bíblia que os jovens têm. Então, irmãos, aqui é apontamento, você lê a Bíblia, aqui você já anota. Você anota. Eu faço tudo no computador. Tudo minha Bíblia tá. Faça anotação. Quem lê a Bíblia e não anota, eu já falei o nome que eu não quero repetir aqui para não xingar, né? Bom, ó. Aprender a ler e escrever referência. Uma diferença entre texto e referência. No pé da Bíblia, deixa eu ver se essa aqui tem. Essa aqui não tem. As Bíblias no pé da Bíblia tem referência. Igual essa aqui, ó, essa aqui mesmo, ó. Essa aqui é muito boa, ó. Aí, irmão, conforme for aqui, ó, ele tem, ó, quer ver? Ó. Vê, ó. Aqui ele tem, tá vendo? Tem referência, que é essa mesma passagem que eu estou dando em Lucas, ela tem em Mateus. No pé da página não tem? A referência, quer dizer que naquela passagem não diz as mesmas palavras, mas trata desse mesmo assunto. Para você entender o versículo, certo? Vamos lá, quero terminar mais um tempo. Siglas diferentes. Então, o que significa a sua Bíblia? Ela é Almeida corrigida, ela é Almeida atualizada, Antônio Pereira Figueiredo, tem Matos Soares. O tempo antes de Cristo, Antigo Testamento. O contexto. O que é o contexto? Essas aqui, eu gosto dessas, que veja bem, ó. Essas Bíblias aqui, as modernas, são assim, olha. Ó. O amor aos inimigos, tá vendo? Tinha umas Bíblias que seguiam os versículos direto. Então, essa aqui, ela tem um parágrafo. Ela começa no 27, ó. Ela começa esse parágrafo no 27 e vem até ao 31, tá vendo? Então, isso aqui, irmãos, é o contexto. Não adianta eu ler, por exemplo, aqui o versículo 29. É o texto. Ó, versículo 29. É o texto. Só que, para mim entender esse versículo 29, eu tenho que ler todo o parágrafo. Se eu não ler todo o parágrafo, mas é ruim essa coisa. Se eu não ler todo o parágrafo, eu não vou entender esse versículo. Então, entenda isso. Ler versículo isolado, às vezes, é complicado. E nessas Bíblias modernas todas já tem um parágrafo, que as antigas passavam de cima e embaixo. Outra coisa difícil, irmão,
É a divisão em capítulo. Porque a gente geralmente entende, se o capítulo 9 falou disso, capítulo 10 é outro assunto. E muitas das vezes o último versículo do capítulo, ele continua no primeiro versículo do outro capítulo. Essa questão também, né? Vamos lá, estou terminando. Manuseio do volume sagrado. Em Lucas 4,17, vamos achar isso aqui, Lucas 4,17? Nós vamos parar aqui, né? Lucas 4,17, cadê? Lucas, ela está aqui, está pertinho. Lucas 4,17, diz que Jesus, Lucas 4,17, 4, onde é que eu estou aqui? Eu estou em Lucas 4. Lucas 4,17, está aqui. Jesus foi na sinagoga e Jesus encontrou um lugar. Irmãos, naquele tempo não era fácil de encontrar, não. Não tinha capítulo nem versículo. E aqui é no livro de Isaías, 66 capítulos, hoje, sem nada. Mas Jesus foi lá e rolou. Era assim, irmão, era o rolo, né? Aí tinha aqui a manivela, onde o rolo passava para lá, ou puxava para cá. Tem que ser o rolo de Isaías, devia ser vários rolos. Vários rolos, não era um rolo só não. Aí tinha aquele rolo, não sabe o que é rolo, né? Aí aqui enrolava, Jesus não foi lá e achou. Hoje é fácil, hoje tem capítulo e tem versículo, né? Então diz aqui o nosso texto. Muito bem, terminamos o de hoje. Na próxima lição, Deus permitir, um exame, por que devemos evangelizar, quando devemos evangelizar, onde devemos evangelizar e como devemos evangelizar. Isso é para os próximos domingos, se Deus assim o permitir. Amém? Ô, irmão, gravou tudo, olha que beleza. Eu tive que formatar meu computador por causa do Itaú. Ele lança uma atualização, aí diz assim, não tenho onde encontrar a base aqui para instalar o seu Itaú. Aí ele diz para a gente, leva para o técnico, para me perguntar, vocês vão pagar o técnico? Me perguntar para o Itaú. A solução é você levar para o técnico. Aí eu tive que apagar tudo para poder instalar de novo. Aí voltou, foi bom. Amém? Algum comentário? Algum comentário? Ó, ele está entrando, ele está pegando 3 coisas. Como é que ele é? Está pegando o meu celular, está pegando a câmera e está pegando eu. Que coisa boa. Se quiser abrir o celular, lá. Amém? Então, irmãos, vamos lá repetir. Qual é as minhas ferramentas para trabalhar com o coração do incrédulo? A Bíblia. Agora, para eu usar as ferramentas, eu tenho que conhecer quem escreveu a Bíblia. Esse é o passo mais importante. Mais importante. Aleluia. Vou repetir a aula toda não precisa não, né? Vamos terminar? Só eu que falei, sem deixar eu falar. Vocês querem água de coco? Obrigado. Ficamos de pé. Agradecemos a presença dos jovens. Vocês enfeitam aqui a nossa... vamos pedir para uma jovem. Vai ser Giovana, essa aqui. Cadê ela? Está escondidinha ali. Vem essa ali, olha escondidinha aqui. Giovana, agradece. Você pode agradecer a Deus pela nossa escola, por favor? Pode orar, pode.